O que é a bondade senão uma ilusão socialmente aceita? Uma máscara moldada não pela virtude, mas pelo medo. O medo de ser rejeitado, de ser julgado, de ser livre. E se ser uma boa pessoa for, na verdade, a forma mais eficaz de submissão já inventada? Quantas decisões você tomou não porque eram certas, mas porque pareciam corretas aos olhos dos outros? Quantas vezes silenciou sua vontade mais honesta em nome de um ideal que nunca foi seu? Talvez você nunca tenha sido bom, apenas adestrado. Maquiavel não escreve para os que desejam agradar. Ele escreve para os que ousam ver o mundo como ele é. Nu, frio, humano demais. Ser bom neste mundo não é ser justo, é ser funcional. A moral, tão louvada pelos que governam, não passa de uma estratégia para governar. O príncipe que deseja manter o poder deve aprender a parecer virtuoso sem nunca se tornar refém da virtude. E você, que não governa nem a si mesmo, segue tentando ser bom, esperando que o universo lhe retribua com justiça. Mas o universo, assim como a política, não tem interesse em sua pureza. A verdade é brutal. Quem insiste em ser bom em um mundo hostil acaba se tornando previsível, fraco, descartável. A obsessão pela bondade é uma prisão dourada, onde você se orgulha das próprias correntes. Maquiavel desmascara esse teatro. Ele não propõe que sejamos maus, mas que deixemos de ser ingênuos. A moral cega o homem à realidade. O poder exige olhos abertos. E só os que abandonam o desejo de parecer bons podem, enfim, agir com liberdade. Você foi condicionado a acreditar que caráter é submissão, que virtude é obediência, que ser amável é ser superior. Mas talvez a verdadeira integridade não esteja em seguir regras, e sim em compreendê-las como ferramentas. Talvez o mais ético dos atos seja romper com o sistema que recompensa a docilidade e pune a coragem. Maquiavel não ensina a enganar, ensina a sobreviver. Ele não destrói valores, revela os que nunca existiram. Então, respire fundo. Você está prestes a atravessar um território perigoso, onde as verdades não são bonitas, mas libertadoras. Onde a ideia de ser uma boa pessoa será dissecada diante dos seus olhos. E você terá de decidir: continuará sendo o cordeiro que agrada ou o estrategista que compreende? Uma escolha silenciosa, sim, mas definitiva. E talvez irreversível. Há uma tensão invisível que atravessa todos aqueles que buscam ser bons. Não é virtude, é fardo. Você sente, mesmo sem nomear, que há algo artificial nessa busca. Quem te ensinou que bondade é o caminho? Quem moldou essa ideia de que ser amado é sempre mais valioso do que ser temido? Essas perguntas, escondidas sob os escombros da moralidade social, começam a inquietar quando se percebe que o mundo não premia os bons, apenas os eficazes. Maquiavel jamais pediu que o homem fosse cruel. Ele apenas expôs uma verdade incômoda. O bem absoluto não governa. Quem governa é quem compreende o jogo. E o jogo é sujo, nu, brutal. A ideia de que se pode manter a alma limpa enquanto se mergulha nas engrenagens do poder é uma ilusão infantil. O príncipe virtuoso não é aquele que agrada. É o que sobrevive, mesmo que para isso precise parecer o contrário do que é. Vivemos num tempo onde o ideal de bondade se converteu em capital simbólico. Ser visto como bom importa mais do que ser efetivamente justo. É uma bondade de fachada, domesticada, plastificada. O bom cidadão é aquele que se cala, que obedece, que não confronta. E nesse silêncio moralizado, os verdadeiros tiranos erguem seus tronos, sorrindo. Mas Maquiavel, com sua pena impregnada de realidade, desfaz esse teatro. Ele mostra que a bondade sem força é desprezada e que a moral, quando isolada da estratégia, torna o indivíduo vulnerável, manipulável. A pergunta que ecoa é: de que serve ser bom num mundo que não é? A bondade, como valor universal, carrega em si a armadilha da expectativa. Espera-se retribuição, reconhecimento, reciprocidade. Mas quando essa expectativa é quebrada, o sujeito bom não apenas sofre, ele se desintegra. E aí talvez deseje o mal com mais fúria do que aquele que sempre o praticou. O verdadeiro desafio não está em ser bom ou mal,
mas em compreender quando cada máscara deve ser usada. E mais ainda, em aceitar que elas são máscaras, necessárias, intercambiáveis e, sobretudo, humanas. A bondade, na visão moderna, tornou-se um tipo de anestesia social. Ela acalma os impulsos revolucionários, silencia o desconforto e ensina o indivíduo a aceitar a dor como virtude. Seja bom, dizem, e nesse comando está embutido: não reaja, não questione, não mude o jogo. Maquiavel, ao contrário, convida à desobediência estratégica. Ele compreende que a ordem é mantida por pactos invisíveis, mas que só quem entende os bastidores da ordem pode verdadeiramente transformá-la. Não há ruptura possível partindo da passividade. O que ele propõe não é destruição, mas consciência. Uma consciência que permite escolher quando ser leão e quando ser raposa. Ao fingir que a bondade é uma constante interior, o sujeito moderno se fragmenta. Ele nega seus impulsos de poder, recalca sua raiva, mascara sua ambição. E ao fazer isso, perde sua potência. Maquiavel não vê o poder como um mal em si, mas como a única linguagem que o mundo compreende. Quando o bem se torna regra sem reflexão, ele se transforma em servidão. O servo bom não questiona o Senhor. Ele agradece a opressão como se fosse proteção. É neste ponto que a bondade deixa de ser ética e se torna mecanismo de dominação. A história humana está cheia de homens bons que falharam, não por falta de intenções, mas por falta de ação, e de homens duros que venceram, não por maldade pura, mas por entenderem o tempo, o momento, o gesto necessário. Essa diferença sutil entre a intenção e a eficácia é o que separa o ingênuo do estrategista. O que Maquiavel nos oferece não é um convite ao cinismo, mas a lucidez. Uma lucidez que rasga o verniz da moralidade herdada e nos confronta com a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta: até que ponto sua bondade é sua? Ser bom cansa, porque exige um sacrifício constante do eu em nome de uma imagem, e essa imagem quase nunca é reconhecida. No teatro da sociedade, o bom é coadjuvante, nunca protagonista. Ele aplaude, apoia, acolhe, mas raramente é ouvido. Maquiavel desconstrói essa dramaturgia. Ele oferece ao espectador moderno uma alternativa: a de jogar o jogo sem se trair. Não é preciso deixar de sentir. É preciso aprender a ocultar, porque o mundo não responde ao coração aberto, responde ao gesto calculado. A bondade compulsiva gera culpa diante da firmeza, vergonha diante da ambição e medo diante do conflito. O sujeito moldado para agradar se desintegra quando precisa impor limites. E nesse vazio identitário surgem crises silenciosas que não têm nome. Apenas sintomas: cansaço crônico, ressentimento, sensação de inutilidade. A proposta maquiavélica é brutal justamente por ser honesta. O ser humano é movido por interesses, paixões e medo. Ignorar isso em nome de uma pureza artificial é construir uma moral que não resiste à realidade. E a realidade, como ele mesmo escreveu, é feita daquilo que é, não daquilo que deveria ser. Ao desmontar essa ilusão, surge uma nova possibilidade de liberdade. A liberdade de escolher o momento de ser duro, sem culpa, de dizer não, sem justificativa, de sair da posição de mártir e ocupar o espaço de autor do próprio destino. É nessa virada que a filosofia deixa de ser contemplação e se torna ação. E talvez, pela primeira vez, a bondade deixe de ser um fardo e passe a ser escolha. A construção social da bondade vem acompanhada de um pacto invisível. Quem é bom não pode falhar, não pode errar, não pode machucar. É uma prisão dourada, bela por fora, mas sufocante por dentro. Maquiavel quebra esse pacto com uma só frase: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Esse "se" muda tudo. Ele não exclui o amor, apenas o coloca abaixo da eficácia. E essa eficácia, muitas vezes, exige dureza. Aquele que busca fazer o bem a todos, invariavelmente acabará fazendo mal a si mesmo. E a quem Maquiavel escreve? Ao governante. Mas, na verdade, a todo aquele que tenta governar a própria vida. Na tentativa de ser bom o tempo todo, o sujeito moderno renuncia à soberania sobre si mesmo.
Ele se curva aos afetos alheios, mede seus gestos pela aprovação do outro, sufoca sua raiva para manter a harmonia, e nesse processo vai morrendo, lentamente, imperceptivelmente. A filosofia moderna não é uma teoria abstrata. É uma lente cruel e necessária sobre o que nos tornamos. Quando Maquiavel propõe que o homem deve aprender a não ser bom quando necessário, ele aponta um caminho para a liberdade interior. Uma liberdade que exige coragem, não para ferir, mas para existir sem pedir permissão. A bondade que Maquiavel rejeita não é a compaixão, é a obediência cega ao ideal, é a negação da complexidade humana, é a recusa em aceitar que até o santo, em certos dias, precisa agir como fera. E talvez, só talvez, o início da verdadeira ética seja esse. O momento em que se aceita a própria sombra, não para celebrá-la, mas para impedir que ela nos governe em silêncio. Maquiavel não ensinou o mal, ensinou o necessário. E nesse ensinamento, ele oferece ao sujeito moderno a única bússola confiável, a da realidade. Porque a moral sem força é oração muda. E a fé cega na bondade, sem consciência do poder, é uma espécie de suicídio ético. A verdadeira transformação ocorre quando a bondade deixa de ser obrigação e se torna instrumento. Quando o indivíduo escolhe ser bom porque quer, não porque deve, e escolhe não sê-lo quando é o único caminho para preservar algo maior. A dignidade, a verdade, a liberdade. A filosofia moderna nos entrega uma angústia, a de que não há certezas absolutas, nem caminhos puros. Maquiavel apenas nos dá permissão para habitar essa angústia com lucidez e usar o desconforto como farol, não como algema. O sujeito que entende Maquiavel não se torna tirano, torna-se consciente. Ele sabe que o poder corrompe, mas que a impotência também, e que entre o santo que se cala e o estrategista que age, talvez seja o segundo que mantém acesa a chama da mudança. A ética maquiavélica é uma ética de responsabilidade, não de aparência. Uma ética que compreende o outro não pelo ideal, mas pelo conflito. E que por isso mesmo se torna mais humana, porque não exige perfeição, mas presença. E talvez seja esse o chamado final de Maquiavel. Pare de tentar ser bom. Seja inteiro. A tentativa obsessiva de ser uma boa pessoa é muitas vezes o disfarce mais elegante da covardia. Há quem chame de bondade o medo de desagradar, a fuga de tomar decisões duras, o receio de habitar a própria sombra. No teatro da moralidade, a virtude virou performance, e a consciência, um espectador domesticado. Mas quem deseja realmente compreender o mundo como ele é, e não como gostaria que fosse, precisa abandonar o palco. Porque o preço da autenticidade raramente é a aprovação, quase sempre é o exílio. A moral que não suporta o conflito é uma moral infantil. E a ética que se recusa a lidar com o poder torna-se refém dele. Maquiavel sabia que a bondade, quando isolada da inteligência estratégica, pode ser tão destrutiva quanto o próprio mal. A história está cheia de inocentes bem-intencionados que, por não entenderem a brutalidade dos mecanismos humanos, alimentaram as forças que os destruiriam. Ser bom sem compreender a natureza do poder é ser uma ovelha voluntária no altar do sacrifício. A virtude verdadeira não floresce em ambientes assépticos. Ela nasce no caos. Surge quando se escolhe o necessário em vez do ideal. Quando se decide por justiça, mesmo que isso exija romper pactos de aparência. Aquele que se paralisa diante do dilema moral, muitas vezes não está sendo ético. Está apenas se protegendo da culpa. Maquiavel não propõe a maldade como método, mas a consciência plena das engrenagens do real. Porque só quem entende o abismo pode evitar a queda. O desejo de ser amado é um vício social que dilui a integridade. Quantas decisões foram adiadas? Quantas verdades foram caladas? Quantas atitudes necessárias foram evitadas? Tudo para manter a ilusão de ser visto como bom. Mas a imagem de bondade, quando priorizada acima da ação justa, torna-se um cárcere. O indivíduo que vive para agradar já está morto filosoficamente. Não pensa mais por si, apenas reflete o que esperam dele. E quem se apaga para caber, apodrece silenciosamente. Ser bom é um ideal. Ser inteiro é uma revolução. O homem virtuoso, segundo Maquiavel,
é aquele que entende o tempo em que vive, que reconhece a natureza humana sem filtros e que age conforme a necessidade, não conforme os aplausos. Essa virtude não se compra em livros de autoajuda, nem se conquista por elogios públicos. Ela é forjada no atrito entre o que se deseja e o que se exige, entre o que é belo e o que é funcional. E quem a possui carrega dentro de si tanto a luz quanto a lâmina. A bondade cega é ingênua, mas a crueldade lúcida pode ser ética. Esse é o paradoxo que muitos não estão preparados para encarar, porque preferem viver confortavelmente enganados do que sofrer pela lucidez. Maquiavel não pede para que deixemos de ser humanos. Ele exige que sejamos inteiros, mesmo que isso nos torne desconfortáveis para o mundo. Pois no fim, é melhor ser temido e necessário do que amado e irrelevante. E talvez, apenas talvez, a verdadeira bondade seja aquela que fere hoje para evitar o colapso de amanhã. Não há virtude em permanecer imóvel diante do caos, esperando que a moral resolva o que só a coragem pode enfrentar. O homem que se apega à imagem de bondade espera que o mundo o recompense por sua passividade. Mas o mundo, implacável, não premia intenções, apenas resultados. A realidade é um campo de forças, e quem se recusa a entrar nele armado de lucidez está condenado a ser manipulado por aqueles que não têm o menor pudor em sujar as mãos. A inocência, quando voluntária, transforma-se em cumplicidade. A verdadeira força não está em parecer ético, mas em suportar o peso de decisões que não cabem nos códigos morais convencionais. Maquiavel jamais pregou o mal gratuito. Ele apenas revelou que, em certos momentos, o bem exige estratégias que escandalizam os fracos de espírito, porque o mundo não é conduzido por anjos, e sim por homens que sabem onde estão pisando. E se a história é escrita por aqueles que venceram, é porque muitos dos que desejaram apenas ser bons não tiveram coragem sequer de lutar. Cada vez que você hesita em dizer o que precisa ser dito para não parecer duro, você não está sendo gentil, está sendo politicamente inútil. A verdade precisa de quem a sustente, não de quem a esconda sob vernizes de cordialidade. A bondade performática tornou-se um vício de sobrevivência social, uma casca polida que encobre o medo de se posicionar. Maquiavel ensinou que o príncipe sábio é aquele que entende quando deve usar o leão e quando deve agir como a raposa. Quem tenta ser apenas cordeiro será devorado antes de entender o jogo. O problema não está na bondade em si, mas na ingenuidade de considerá-la suficiente. No mundo real, o bem precisa de astúcia, de firmeza e, às vezes, de mãos sujas. Esperar que apenas a pureza resolva os dilemas humanos é infantil. A complexidade exige maturidade, e a maturidade exige renúncia. O preço de ser inteiro, de agir com virtude, é abandonar a ilusão de pureza e assumir a responsabilidade pelo impacto de seus atos. Quem não está disposto a pagar esse preço não é bom, é apenas confortável. Aqueles que você chama de más pessoas talvez sejam apenas aqueles que decidiram não viver sob o jugo da hipocrisia social. Talvez tenham descoberto que, para manter a própria integridade, é preciso decepcionar o mundo, que para proteger os que ama, é necessário contrariar os bons costumes. A ética que não lida com o trágico é uma farsa, e o indivíduo que se preserva em nome da reputação, enquanto o mundo desmorona à sua volta, é apenas mais um covarde travestido de virtuoso. Ser uma boa pessoa não é ser incapaz de ferir. É saber quando ferir, por quê e a que custo. A verdadeira virtude, aquela que atravessa os séculos e permanece, é construída na fronteira entre o necessário e o suportável. Maquiavel não nos convida à crueldade, mas à responsabilidade radical. Ele nos sussurra que, em um mundo contaminado pela ilusão, o real é uma arma, e que só os lúcidos saberão empunhá-la sem perder a alma no processo. Porque às vezes o bem mais profundo só pode nascer da escuridão que ousamos enfrentar. O silêncio que resta agora não é vazio, é densidade comprimida, é o eco de todas as perguntas que você tentou calar por uma vida inteira. Talvez tenha notado, não se tratava de Maquiavel, nem de política, nem mesmo de moral. Tratava-se de você, da sua imagem no espelho quando ninguém está olhando, do que você aceita em nome da bondade e do que renuncia por medo de parecer mal. A jornada foi por dentro,
não por fora. E agora, cada gesto seu carrega um novo peso, o peso da lucidez. Você caminhou por entre paradoxos, respirou contradições e viu, entre as sombras, que nem todo monstro é vilão e nem toda luz é inocente. Talvez comece agora a perceber que o certo e o errado não são faróis fixos. São lâminas que se cruzam ao menor movimento. O mundo nunca foi um tribunal moral. Foi sempre uma arena. E você, querendo ou não, já está nela. A única questão é, continuará fingindo que está na plateia? O bem que não arrisca corrompe. A ética que não age apodrece. E a pureza que não se permite tensão se dissolve no ridículo. Você pode continuar tentando ser uma boa pessoa, ou pode tentar ser inteiro, completo, contraditório, vivo. Porque talvez o verdadeiro erro não seja cair, mas permanecer limpo demais para tocar o real. Maquiavel não pediu que você traísse a virtude, apenas que a encarasse sem véus. Tudo o que foi dito aqui não é um dogma, mas uma ferida aberta. Não exige concordância, exige presença. E se algo dentro de você se moveu, mesmo que em silêncio, então já é tarde demais para voltar. Você viu demais, sentiu demais, entendeu com o corpo que há verdades que não podem ser traduzidas, apenas habitadas, e que às vezes o preço da liberdade é deixar morrer a imagem de quem você achava que era. Se você se identificou com alguma parte do vídeo, então esse canal é teu refúgio. Curta, comente, compartilhe. Não como um gesto automático, mas como um porta que se abre. Aqui não buscamos seguidores, buscamos consciências despertas e pessoas que querem realmente evoluir e se tornar o que sempre sonhou. Inscreva-se, volte, questione, porque esse não foi um vídeo, foi um espelho, e você acabou de olhar para dentro de si.